Olá, meu nome é Ana Beatriz e o artigo que eu escolhi para apresentar esse módulo da disciplina se intitula Assinaturas de células mieloides e do transcriptoma associadas à resolução da inflamação em um modelo de inflamação aguda autolimitada no cérebro. Bom, a inflamação ela consiste na resposta biológica a uma lesão. Então, além disso, ao reparo dos tecidos lesionados também. Então, aqui na imagem a gente tem uma agressão externa que perfura a superfície, repleto de bactérias e micro-organismos. Após a percepção desta invasão, células do corpo, nesse segundo ponto aqui, a gente consegue ver que as células são direcionadas ao sítio de lesão para poder, por fim, fazer os processos de fagocitose mediados por tanto células como leucócitos, quanto proteínas e citocinas. Esse artigo ele vai usar o transcriptoma para poder analisar quais são os tipos de genes ativados numa fase inicial da inflamação e numa fase final da inflamação. Então, aqui a gente tem, inicialmente aqui na imagem A, um modelo de lesão usado. Eles fizeram uma injeção de LPS, que é lipopolissacarídeo bacteriano, em dois locais do cérebro, aqui no córtex e aqui no estriado. E aqui a gente tem a histologia nessas duas regiões. Aqui o controle com PBS, no primeiro e no terceiro dia, em ambas as regiões, a gente consegue ver uma migração intensa de leucócitos, e no quinto e no sétimo dia a gente já consegue ver essa redução. Os dois gráficos E e G falam basicamente sobre a mesma coisa. Nesses momentos iniciais da lesão, a migração se torna mais intensa, e em momentos posteriores, uma fase reducional, que eles chamam a partir do quarto dia, ocorre uma redução na migração. Aqui nesse gráfico bonitinho, a gente consegue ver a cinética dessa migração, então intensa no dia 1º e no dia 3, e vai diminuindo na fase de resolução da inflamação, como visto nos outros gráficos. Aqui a gente tem um gráfico de calor dos transcritos. Então, a gente consegue ver aqui no controle com PBS, em um dia, que é a fase de indução, em 4 dias, na fase de resolução, que há um aumento muito maior de transcritos em diferentes regiões, assinaladas aqui por uma corzinha mais quente, e um menor número de transcritos aqui pela cor mais gelada, né, no azul. Então, esse mapa de calor demonstra padrões distintos de expressão gênica, alterada a partir do estado de não inflamado entre as fases de resolução e indução. E aqui, nesse diagrama de Venn, a gente consegue ver que a indução por LPS no primeiro dia induz a ativação de 396 transcritos novos, e após 4 dias, 207 transcritos novos. Esses 327 aqui, então, são genes em comum, ativados nas duas fases, mas é importante acentuar essa diferença aqui em cada uma das fases isoladas. Isso fornece, então, uma indicação inicial de que a resolução está associada à indução de um programa transcricional novo e único. E eles fizeram também análise de coexpressão gênica, demonstrando aqui, ressaltando aqui 4 grupos de genes do cluster 1, 2, 3 e 4, que tiveram sua ativação em diferentes momentos na inflamação. Então, aqui, partindo do controle para o primeiro dia, o grupo do cluster 1 teve uma ativação inicial muito maior, e na fase reducional essa ativação foi diminuída, quase voltando ao controle. No cluster 2, essa ativação já aconteceu na fase de redução, então é o tipo de célula, é o tipo de transcrito associado à recuperação do local lesionado. E no cluster 3 ocorre um mecanismo semelhante, uma ativação pequena nos primeiros dias e maiores no dia 4. Diferentemente aqui do cluster 1, que a gente vê o padrão, do cluster 4, perdão, que a gente vê aqui o padrão do cluster 1 também. Uma ativação maior inicial e que vai diminuindo no período de redução. Então, esse artigo ele é muito interessante para a gente poder avaliar os mecanismos de ativação e de recuperação, né, da inflamação na fase aguda, uma vez que a inflamação, quando ela se torna crônica, ela inicia um processo danoso para as células associadas. Então, conseguir identificar quais são os transcritos e, consequentemente, quais são os genes ativados nesses momentos é importante para a gente conseguir utilizar essa informação em modelos de inflamação crônica.
Então, em conclusão, eles mostram como a resolução da inflamação aguda no cérebro envolve a indução ativa de eventos celulares e moleculares, identificando as redes de genes candidatos que podem regular as adaptações de fases de resolução, propondo o modelo atual como uma referência útil e estrutural para mecanismos de compreensão adicional e modificadores da redução da resposta inflamatória em células nervosas. Bom, esse foi o artigo, espero que tenha ficado claro. E é isso.